As telinhas para cá. Tudo bem. Tá tudo para ver aí, né? Uhum. Tá, deixa eu só abrir aqui. Muito bem. E aí, esse é um tema que a gente vai começar a trabalhar a partir da semana que vem. Na verdade, essa, né? Amanhã eu já vou disponibilizar uma atividade desse material, também lá pela plataforma, então acho que vai ser super tranquilo, aparentemente, né? Mas assim, eu vou tentar explicar aqui. Eu vou deixar, ele já está disponível também na plataforma, só vou tentar explicar aqui um pouquinho do que ele fala, né, e os parâmetros principais para a gente conseguir prosseguir nesses tempos de crise, né? Enfim, enquanto a gente não está Uhum. se reunindo presencialmente, a gente vai inventando como pode. E aí eu vou começar falando sobre como que surgiu essa. Só vou dar uma passada, né? Como que surgiu essa introdução a recursos humanos? Primeiro, ela começou, né, o RH, na verdade, como a gente entende hoje, ele não era como no passado. Então a gente tinha, aí, como diz o texto, né, no início do século XX, logo depois da Revolução Industrial, a gente começou a ter alguns rumores do que a gente tem de RH hoje. Então, por exemplo, sempre quando a gente falava de pessoas, de cuidado de pessoas, hoje, lá no passado isso não existia. Então, qual que era a ideia do departamento de RH? Primeiro que não era esse nome, né? Era o departamento de relações industriais. Então, a ideia desse departamento de relações industriais era amenizar, abrandar os conflitos que existiam ali entre os colaboradores das empresas, né? Na verdade, nessa época era mão de obras empregadas. Depois a gente vai falar um pouquinho dessas mudanças de nomes. Mas o que aconteceu, e é muito interessante da gente parar para pensar, é que o departamento ele não tem outra finalidade a não ser amenizar os conflitos, porque onde tem gente tem problema, tem conflito, tem divergências de opiniões, de ideias, enfim. Então a ideia desse departamento de relações industriais era justamente abrandar os conflitos, era tentar articular aí os objetivos dos funcionários, os objetivos da empresa. E é claro que esse equilíbrio, na verdade, essa relação, não existia equilíbrio. Muito bem. E aí, a grande questão que a gente vai tratar aqui é de pensar como o RH ele trabalha hoje e como ele começou a trabalhar lá no início do século XX. A ideia, repito, é tentar equilibrar aí os objetivos do funcionário e os objetivos da empresa. Era só para isso que servia, não tinha mais outra finalidade. A gente vai ver uma grande mudança. Você estava copiando? Uhum. Então, o material disponível. Aí a gente vai observar, só para a gente fazer um parênteses, né? Como que são esses objetivos? Então, de um lado, nós temos os objetivos organizacionais e de um lado os objetivos individuais. Alguns exemplos. Nos organizacionais, a gente vai ter sustentabilidade, crescimento sustentável, lucratividade, produtividade, redução de custos, novos mercados, competitividade, enfim. Então a gente vai ter aí uma série de objetivos que a empresa quer atingir. Por outro lado, o funcionário também, quando ele entra na empresa, ele quer atingir alguns objetivos pessoais mesmo. Então, um dos principais são melhores salários e ganhos, melhores benefícios, ter uma estabilidade no emprego, ter uma segurança e qualidade de vida no ambiente de trabalho, ele se sentir satisfeito, respeitado, enfim. A ideia desses objetivos do Departamento de Relações Industriais é, portanto, verificar como que esses objetivos eles se equilibram e como que a gente pode fazer para que as duas partes estejam satisfeitas. E é um desafio muito grande, né? Porque de um lado a empresa ela quer ter lucratividade, quer ter produtividade, quer ganhar com isso, e de outro os objetivos individuais eles não são tão alcançáveis assim, porque o funcionário quer um melhor salário, quer ganhar mais, quer ter muitos benefícios, mas, por outro lado, a empresa também quer lucrar. Então, como que a gente faz, né? Esse era o grande desafio do Departamento de Relações Industriais.
Como que a gente faz para equilibrar estes dois objetivos? Essa é o principal objetivo, a principal meta desse departamento lá no início do século XX. E na virada, a gente vai perceber aí que... Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Na virada, a gente vai perceber que lá por meio da década de 50, esse departamento de relações industriais teve uma nova roupagem, ganhou novas tarefas, novas atividades. Além de amenizar os conflitos que tinham ali dentro da empresa, a ideia desse departamento também era administrar as pessoas de acordo com uma legislação trabalhista. Então, a partir da década de 50, passou a ser denominado administração de pessoal. Já não se tratava apenas de intermediar os desentendimentos e reduzir os conflitos dentro da organização, mas, sobretudo, administrar as pessoas segundo a legislação trabalhista vigente e, obviamente, continuar administrando os conflitos que havia dentro dessa organização. Aqueles que surgiam espontaneamente. Então, as pessoas, a partir da década de 50, dentro das empresas, passaram a ser consideradas como recursos fundamentais para o sucesso dessa empresa. Aliás, os únicos, se a gente parar para pensar, né, os únicos recursos vivos e inteligentes que as organizações tinham à sua disposição, porque ademais, eram todas máquinas, e equipamentos e ferramentas e tudo mais, mas o único recurso vivo que a empresa tinha naquele período, da década de 50, enfim, sempre, né, eram as pessoas. Então, começou-se a pensar aí, não só administrar os conflitos que tinham dentro dessas empresas, com essas relações tão estreitas, mas também administrar as pessoas por meio de uma legislação, porque até então não se tinha, né? E aí a gente vai passando e depois desse período, né, a gente teve uma pequena extensão, né? E aí a gente muda o nome, né? A gente inicia com relações industriais, depois a gente vem com a administração de pessoal e agora nós temos a administração de recursos humanos. Então houve aí uma pequena evolução. A ideia ainda, infelizmente, aqui é verificar, né, os processos burocráticos, verificar aí e ver que as pessoas são simplesmente agentes passivos, as atividades elas não devem ser planejadas e controladas. E aí, quando a gente tem essa mudança de nomenclatura mesmo, de atividades, essa evolução no trabalho, isso também se acompanha com a área de RH. A ideia aqui não é mais somente administrar os conflitos, não é somente administrar as pessoas, mas é administrar com as pessoas. A grande diferença desse novo conceito que surge da área de RH é verificar que as pessoas, elas não são simplesmente objetos, não são simplesmente robôs, né, mecanizados, máquinas, mas são seres humanos competentes, têm a sua criatividade, têm inteligência, têm as suas habilidades mentais e emocionais, enfim. Então, a ideia não é só tratar a pessoa como uma máquina, como mais um recurso. Não. Eu vou administrar junto com essa pessoa. Então, eu vou ter aí, tratar o colaborador agora, não simplesmente como uma máquina, como um objeto, mas como uma pessoa que vai constituir aí um fator de competitividade para dentro da minha empresa. Então, existe aí uma valorização desse profissional dentro da minha empresa agora. Então, antes, só recapitulando, antes nós tínhamos um trabalho mecanizado, né? A gente já viu isso em diversos filmes, em diversas histórias. E agora a gente tem aí uma evolução de administrar as pessoas que trabalham dentro da empresa como pessoas, de fato, né? Então não tem como a gente tentar imaginar uma empresa, atingir o meu objetivo enquanto empresa, se eu não atingo os objetivos dessas pessoas também. Então tem que existir um equilíbrio, né? E esse que é o grande impasse, né? A grande problemática que a área de recursos humanos sofre, talvez, não sei se é a palavra correta, mas ela vem enfrentando, que é tentar
trazer aí um equilíbrio para os objetivos que a empresa tem que alcançar e os objetivos que os funcionários querem alcançar, né? E existe aí uma grande diferença e, é claro, sempre há uma evolução. Essa pequena parte que eu acabei de comentar com vocês é uma parte mais histórica, né? Ela vem mudando ao longo do tempo, ela já está mudando, que bom que está mudando, porque imagina se até hoje nós pensássemos que nós somos simplesmente máquinas e a gente não tem sentimento e a gente não tem vontades, objetivos, metas de vida. Então é importante que o RH ele comece a pensar aí dessa perspectiva, comece a pensar que as pessoas estão ali, elas têm família, elas têm vontades, desejos, metas de vida, e por que não eu, enquanto empresa, enquanto mediador dessa relação, por que não eu, enquanto RH, não posso contribuir para que ambos os objetivos sejam atingidos? Fico claro aqui? Tudo ok? Beleza. Aí, neste quadro aqui, é uma pequena comparação dessa pequena evolução que eu tinha dito para vocês. Então, nós temos aqui, lá na administração de recursos humanos, pessoas eram tidas como recursos produtivos, né? A gente vê aqui na primeira linha. Em gestão de pessoas, as pessoas vão ser tratadas como seres humanos, que bom, né? Afinal, elas são seres humanos mesmo. E aqui na gestão de talentos humanos, que é o que a gente tem mais de recente, de atual, é imaginar as pessoas como provedoras de competências. Não simplesmente, e aí a gente entende competência como conhecimento, habilidade, atitude, não somente imaginando que essas pessoas são meros robôs, né, meros recursos produtivos, mas imaginando que elas são provedoras de competência. Elas mesmas conhecem, elas sabem fazer, elas têm atitude em fazer. Então a ideia de a gente pensar essa gestão de talentos humanos ela é um pouquinho mais atual e ela, né, vem sendo discutida nos dias atuais. A gente vai perceber que lá na administração de recursos humanos, nós tínhamos um tratamento padronizado e uniforme. O que significa isso? Lá no passado, no início do século XX, a gente ia ter as pessoas, elas iam ser tratadas todas iguais, da mesma forma, sem nenhum privilégio, sem nenhuma regalia, e todos eram tratados da mesma forma, por isso uniforme, padronizado. Na gestão de pessoas, e isso se estende até hoje, o tratamento ele vai ser individualizado e personalizado. Isso significa que eu vou tratar cada pessoa dentro da sua singularidade, dentro da sua particularidade. E eu vou personalizar esse atendimento. Então, aqui a ideia desse departamento não é essa pessoa é melhor do que essa ou pior do que... Não é essa a questão. É tratar todos com as suas particularidades, de fato. A gente sabe que cada ser humano é diferente, cada um tem as suas, né, diferenças. Portanto, é importante que a gente trate, né, as questões de cada um individualmente. Por isso que aí teve essa evolução, né, de um tratamento padronizado e uniforme para um tratamento mais individualizado e personalizado. A ideia também, né, nas próximas linhas, é falar dessa evolução que existe entre como era a administração de recursos humanos, como ela ficou depois de algum tempo, que é a gestão de pessoas, e como ela é tida atualmente, a gestão de talentos humanos. Um último ponto que eu queria ressaltar aqui é, na administração de recursos humanos, nós tínhamos aí os trabalhos isolados. Tem um filme que vai falar, eu não vou lembrar agora, que é do Tempos Modernos. Eu não sei se vocês já assistiram, mas aquele filme Tempos Modernos vai mostrar minimamente essa relação de produção. Cada um tinha uma atividade a ser desenvolvida. Os trabalhos eram isolados, cada um fazia a sua parte, ninguém nem sabia o que estava produzindo. Mas cada um fazia ali aquilo que era pago para fazer, simplesmente. Na gestão de pessoas, a ideia é um trabalho colaborativo. O que é esse trabalho colaborativo? Todo mundo ajuda todo mundo a fazer as coisas. Teoricamente, bem teoricamente,
a ideia desse trabalho colaborativo é: eu faço uma parte, você faz outra, a gente faz outra, mas a gente sabe o que a gente está fazendo. E lá, na gestão de talentos humanos, a gente vai perceber que o trabalho, ele começou a ser ativo, existia aí uma participação ativa e produtiva nesse ambiente de trabalho. Então, eu sabia o que eu estava produzindo, aliás, eu sei o que eu estou produzindo, eu sei o impacto que a minha atividade vai causar na atividade do outro, eu sei como tudo isso vai ser somado e o que isso vai dar no final de resultado. Então, existe uma grande diferença entre trabalho isolado, cada um faz a sua parte e não quero nem saber o que o outro vai fazer depois, vou garantir a minha parte. Num segundo momento, eu tenho aí um trabalho colaborativo, a ideia de trabalho em equipe vai surgindo aí. E hoje a gente tem a ideia de gestão de talentos humanos, que é a ideia dessa participação ativa proativa. Eu vou participar ativamente de todas as atividades, eu sei qual é o produto da minha empresa, qual é o serviço que ela oferece para o mercado, e eu vou participar ativamente de todos os processos e vou saber o que é, o que tem no final da linha de produção. A ideia na gestão de talentos humanos atual é ter uma visão mais estratégica do negócio. Não sei se vocês lembram, numa das nossas aulas presenciais, nós havíamos falado sobre essa ideia do que é o departamento de RH. De falar que é um departamento estratégico, tem que olhar para todos os departamentos da empresa, ele não pode se equiparar a um departamento, a outro departamento, porque ele vai controlar e vai administrar com as pessoas. Então, a ideia é que o departamento de RH ele olhe para cada departamento e verifique o que ele pode contribuir para melhorar, o que ele pode contribuir para que os objetivos daquele departamento se alinhem aos objetivos da empresa. E a gente só faz isso de uma forma estratégica. Então, existe aí uma grande evolução nesse cuidado que o departamento de RH foi sofrendo ao longo aí dos anos. Alguma pergunta? Não. Muito bem. E aí nós temos um quadro demonstrativo de como esses funcionários eles eram tratados ao longo do tempo, como eles eram chamados. A gente tem lá no início, bem aqui no alto, mão de obra, depois ele passa a ser chamado de operário, depois ele passa a ser chamado de trabalhador, depois empregado, funcionário, recurso humano, colaborador, parceiro. Só fazer uma pausa. É interessante que a gente pega um contrato de trabalho, por exemplo, lá no contrato de trabalho vai estar falando a empresa ou a tomadora de serviço e o empregado. Olha só como essa palavra ela é muito antiga e cada palavra dessa ela remete a um tempo histórico. Então a gente vem aí pensando nos contratos de trabalho, por exemplo, a gente se refere à pessoa como empregado. E muitas pessoas atualmente, muitos RHs, muitas empresas, vêm chamando agora de colaborador. É bonito esse nome, De um lado ser empregado, olha que coisa feia, que não sei o quê. Mas, de um outro lado, as empresas chamam de colaborador aquele profissional que está trabalhando dentro daquela empresa. Só que a grande diferença é que o colaborador, teoricamente, a palavra colaborador traz a ideia de alguém que está colaborando, está trabalhando com alguém. O colaborador, ele colabora nas tomadas de decisões, ele colabora nas atividades, enfim. E se a gente parar para pensar, essa palavra não é muito aplicável, A gente fala colaborador, fala profissional, parceiro, mas na verdade, infelizmente, ainda há aquela relação de empregado-empresa, Em algumas empresas, A gente pode generalizar. Mas essa nomenclatura, ela tem sido aí muito utilizada de uns anos para cá, justamente porque traz essa ideia de colaboração, de você estar fazendo uma atividade, mas você está colaborando para o sucesso da organização, para o sucesso da empresa. Será? Fica a dúvida, Enfim, aí nós temos aí de um lado o parceiro, aí a gente vem para as nomenclaturas mais atuais, Talento humano, capital intelectual e tantas outras nomenclaturas. Eu trouxe só para a gente perceber como esse profissional ele era chamado aí ao longo do tempo, desde um pouquinho antes da Revolução Industrial
na época da manufatura, maquinofatura e tudo mais, até os dias de hoje, como ele é chamado, né? Repito, lá no contrato de trabalho, ele vai ser chamado de empregado. E aí, né, assim, na vida real, ele é chamado de colaborador. Esquisita essa história, mas é o que está tendo para hoje, né? A gente quem manda quem pode, obedece quem tem juízo, a gente vai usando as nomenclaturas. Cada empresa vai adotar a nomenclatura, geralmente vai chamar de colaborador mesmo, quase todos chamam, mas é possível também que a gente fale, né? A gente viu lá a gestão de talentos humanos, talento humano, vai ser tanta, dá até preguiça de falar. Então é mais fácil a gente falar de colaborador mesmo, um parceiro da organização. E aí, uma coisa bem interessante para a gente, que é um dos conceitos do nosso curso, é este, né? O que é administração de RH? É um campo de conhecimento que estuda e trata todas as questões relacionadas às pessoas no ambiente de trabalho. Quando eu digo todas as questões relacionadas, são todas as questões relacionadas às pessoas. E o que se entende por isso? A gente entende benefício de salário, de qualidade de vida, de segurança do trabalho, de avaliação, de clima, enfim. O objetivo desse departamento... Peraí que entrou algumas pessoas aqui. O objetivo desse departamento, qual é? É que todos... a Paula está entre nós. O objetivo desse departamento é melhorar a qualidade de vida e o valor do principal ativo das organizações, que é seu potencial humano, assim como os resultados das organizações. Então, veja, se a gente retoma aquilo que a gente falou no início, as empresas, o RH, na verdade, tem esse objetivo de tentar equilibrar os objetivos da empresa e os objetivos dos profissionais. Isso nunca mudou, né? Sempre teve, a ideia sempre foi ter um RH que media esses conflitos, esses problemas, essas discussões, divergências que acontecem. E a ideia aqui é continuar fazendo isso, mas também cuidar para que essas pessoas sejam bem tratadas, sejam bem remuneradas, ou sejam remuneradas legalmente, pelo menos. Pensar numa qualidade de vida para essa pessoa também. Enfim, então a ideia desse departamento é um pouco de conhecimento que estuda e trata todas as questões relacionadas às pessoas no ambiente de trabalho. O objetivo é melhorar a qualidade de vida e o valor do principal ativo das organizações, que é o potencial humano. Principalmente pensar aí nesse equilíbrio, como a gente potencializa os recursos humanos, né, as pessoas que estão dentro da minha organização, e como que eu faço para que essas pessoas trabalhem de forma engajada para atingir os objetivos desta empresa. Certo? Muito bem, e esses objetivos, eu não quero dar spoiler, mas há uma questão nas atividades que é daqui que a gente vai tirar, certo? Muito bem. Então, existem 7 objetivos da área de recursos humanos. Primeiro, a organização alcançar os seus objetivos e realizar a sua missão. Segundo, proporcionar competitividade à organização. E como que eu proporciono isso? Eu vou proporcionar essa competitividade tendo aí dentro da minha empresa pessoas capacitadas, competentes, que trabalham de forma ética dentro da minha empresa. Isso vai ser um fator de competitividade também. Além, é claro, do produto que ela oferece, do serviço que ela presta para a sociedade. Em terceiro lugar, o objetivo da área de RH é proporcionar à organização empregados bem treinados e bem motivados. Tentar, né? Em quarto, aumentar a autoatualização e a satisfação dos empregados no trabalho. Essa autoatualização é você proporcionar um bom desenvolvimento para esse colaborador, de forma efetiva. Em quinto lugar, desenvolver e manter qualidade de vida no trabalho é um dos objetivos principais da área de recursos humanos, porque quando eu tenho um trabalhador motivado, feliz, né, com muitas aspas,
feliz em estar ali trabalhando, eu vou garantir que esse profissional ele entregue os resultados que a ele são pedidos, são feitos, mas eu vou garantir também que ele tenha uma qualidade de vida, que ele não fique sobrecarregado de tantas atividades, que ele saiba o horário que ele tem para entrar, o horário que ele tem para sair, que o horário de fim de semana não é horário para trabalhar, é horário para lazer, que o horário que ele tem de folga é folga, que ele tem que descansar, enfim. Pequenas questões de qualidade de vida mínimas, né? Que a gente tem que proporcionar para o colaborador também. Em sexto lugar, é administrar a mudança. Primeiro, mudança não é algo fácil. Mudança é algo bem difícil. Então, a ideia do Departamento de Recursos Humanos é tentar administrar essa mudança da melhor forma possível, seja ela qual for. Muito bem. Em sétimo, manter políticas éticas e comportamento socialmente responsável. Faz parte aí da área de recursos humanos construir e fazer ser aplicado políticas éticas e comportamento socialmente responsável. É fazer que a empresa seja transparente, que ela seja uma empresa reconhecida no mercado, que ela seja uma empresa que respeite, por exemplo, o meio ambiente, a sociedade, que os valores dela estejam pautados em questões éticas. Então, aí nós temos 7 objetivos principais da área de recursos humanos, e esses objetivos, eles vão falar muito de como o RH ele deve agir e trabalhar dentro da empresa. Tem até fundo musical aqui, ó. Chique. Muito bem. E aí, quais são os serviços que a área de RH ela presta para dentro de uma empresa? Quando eu falo presta, não é de prestar, não, de prestar um serviço, né? De oferecer uma atividade para os demais colaboradores. Então, nós temos aí, qual que é a... Tudo bem, peraí um pouquinho, o que aconteceu? Voltou. Voltou, né? Uhum. Internet? Acho que não. Muito bem. Voltamos, né? Uhum. Muito bem. Aí, qual que é a ideia da gente falar aqui desses... A imagem não voltou. Voltou? Não, a imagem não. A imagem do quê? Do slide. Não tá Ih, passando. muito bem. Eu estava falando dos serviços de RH, né? Então, quais Agora voltou. são os serviços que essa área presta para uma empresa? Voltou? Voltou. Eu não vi a outra parte, professor, que pra mim travou na outra, no anterior. Não, É a essa gente parou daí. nessa. Não, essa daí eu vi. Ah, então você Essa aqui era introduziu. só um slide bonitinho para ficar bonitinho. Uhum. A gente parou aqui. Então, quais são os serviços que a área de RH ela presta para dentro de uma empresa? É suprir a empresa com os RHs, com as pessoas necessárias. Quando eu falo de suprir, eu estou falando já de recrutamento e seleção, que a gente vai falar já já. Desenvolver essas pessoas, né, os recursos humanos. Reter essas pessoas para dentro da empresa. Não adianta colocar uma pessoa dentro da empresa e não cuidar para que ela seja bem tratada, para que ela seja bem remunerada, que ela receba bons benefícios, porque senão ela não vai ficar. A primeira oportunidade que ela tiver, ela vai embora. Então é importante que a gente retenha esses profissionais também. Integrar esses funcionários social e funcionalmente significa que eu vou integrar, eu vou apresentar esses novos colaboradores para cada pessoa da empresa, eu vou apresentar esse colaborador para a sua função, para a sua atividade, eu vou treiná-lo muito bem para ele desenvolver muito bem as suas atividades. Essa aqui é a ideia. Eu vou assegurar a integridade física, né, dos recursos humanos, das pessoas, remunerar as pessoas, também faz parte da área de recursos humanos, recompensar pelo desempenho excepcional, ou seja, atingimento de uma meta, vou recompensar, fazer dar um aumento, ou então pagar alguma comissão, ou pagar um prêmio, enfim. Então, recompensar pelos desempenhos excepcionais, não recompensar pelo aquilo que ele já faz, porque o que ele já faz ele já recebe, que é o salário. E recompensar também pela aquisição de competências e habilidades. O que significa isso? Se ele faz um curso, se ele faz uma graduação, uma pós-graduação, eu posso recompensar ele também, aumentando o salário dele, por exemplo, ou propondo uma promoção. Deixa eu só colocar aqui para baixo. Isso.
incentivar também e mobilizar os recursos humanos para o alcance dos objetivos organizacionais. Isso significa que eu vou incentivar, eu vou sensibilizar as pessoas da minha empresa para que elas queiram alcançar os objetivos da minha empresa também. E não é de uma forma assim, mentindo ou inventando, não sei o quê, a empresa é maravilhosa. Não, não é bem assim. Falar assim, olha, os objetivos são esses, se você alcançar esse objetivo, você pode ser promovido, você pode receber um aumento de salário, enfim. Né? A ideia é que a gente mobilize as pessoas a quererem atingir esses objetivos da empresa também. Assegurar o melhor aproveitamento possível do potencial dos recursos humanos, cumprir as leis trabalhistas, os contratos individuais de trabalho, as convenções e acordos coletivos de trabalho e as sentenças normativas, ou seja, tudo aquilo que é burocrático passa também pela área de RH e ela é obrigada a fazer cumprir essas leis e os contratos e todos os demais documentos que vão reger as relações de trabalho. A ideia também serviço prestado para a área de RH é manter um relacionamento harmonioso entre a empresa, funcionário, sindicato e Estado. Percebe que mesmo essa atividade sendo atual, ela se remete aos primórdios da área de recursos humanos, que é manter um relacionamento harmonioso, é amenizar conflitos também. Então, esse karma segue o RH até os dias de hoje. E também é importante, aí, por último, né, gerenciar o desempenho dos recursos humanos, como eles vêm se desempenhando ao longo das suas atividades, e assegurar também um bom clima organizacional. Isso é primordial. Não adianta você ter aí o melhor salário, os melhores benefícios, trabalhar com o melhor chefe, se você tem uma equipe porcaria. Se você tem uma equipe não de incompetentes, mas de pessoas que não sabem trabalhar com pessoas. É a pior coisa. Então, a gente trabalha numa empresa que é muito renomada, como a Natura, por exemplo, e aí você tem lá um monte de funcionário desmotivado, um ambiente escuro de se trabalhar, um ambiente chato de se trabalhar. É claro que a Natura não é assim, né? Mas se a gente parar para pensar, o clima ele vai interferir diretamente naquilo que eu penso, como eu trabalho, como eu atingo os meus objetivos. Então, é muito importante que a gente pare para pensar nessas questões aí, nesses dois slides, que vão falar aí dos serviços prestados, este e este. Para assim a gente começar a entender, nossa, o que o RH faz tanto nessa empresa? Faz recrutamento de seleção? Não. Ele faz muito mais, deveria fazer pelo menos muito mais coisas para garantir aí, no mínimo, um bom clima organizacional. Né? Um ambiente confortável para que você se sinta satisfeito, sinta seguro em se trabalhar dentro daquela empresa. Certo? Ok? Ok. Tá. Só lembrando que todo esse material eu disponibilizei hoje às 8 horas lá na plataforma do Google Sala de Aula. Ele está lá como introdução a recursos humanos, se não me engano, são os slides. E amanhã vai ficar disponível a atividade e vocês vão poder fazer aí até quinta-feira. Né? Pensei aí da gente ir acelerando as atividades, porque ficar uma semana inteira, né, para fazer, pelo que eu venho notado, as pessoas têm feito já no último dia mesmo. Então, não sei se está sendo muito uma coisa interessante. Então, eu vou disponibilizar uma atividade amanhã e aí para ser entregue na quinta. Então, já vai ficar disponível, já vai estar lá para vocês fazerem a respeito deste material e dessa pequena introdução. O nosso tempo vai acabar em 40 minutos, mas acho que consigo pedir uma nova só para a gente terminar de falar algumas coisas principais, certo? Então, acho que daqui a 10 segundos vai acabar, que vai interromper, eu vou pedir uma nova e vocês só vocês adicionam aí novamente para a gente só continuar a falar um pouquinho. Acho que só mais uns 20 minutos. Tá bom? Muito bem, muito bem.
Tá indo, né? Uhum. Então, beleza. Então, vamos seguir. Pensei que ia nos cortar. Nós estamos... Não, ele apareceu na sua tela? Tá aparecendo. Então, é porque ele vai dar. Ele demora uns 2 minutinhos. Aí aconteceu comigo, foi quando travou. Enfim, vamos seguir então. Qualquer coisa a gente retoma depois. O que tiver. Aí a gente vai falar sobre os subsistemas de RH. O que são os subsistemas de RH? São 6, e eu vou falar deles minimamente, e eu vou dar exemplos nos próximos slides, tá? Bom, mas primeiro que esses 6 subsistemas, aqui eles dá para ver, né? Estão Uhum. vendo? Sim. Sim. Primeiro que aqui a ideia desses subsistemas é dividir as atividades que o RH faz, tá? Nós temos 6 palavras-chave e não sei se vocês conseguem enxergar, mas há algumas setas que vão indicando do agregar para o aplicar, do aplicar, percebem que tem setas, né? Só que o que a gente tem que ver aqui é que esses subsistemas eles vão acontecer simultaneamente. Não vai primeiro agregar, depois aplicar. Não, só coloquei aqui para ficar uma forma mais clara da gente enxergar esses processos, mas eles acontecem simultaneamente. Tá? Um vai acontecer dentro do outro, eles vão acontecer ao mesmo tempo, enfim. Mas tudo começa com o agregar. O agregar é o primeiro. Tá? Então vamos lá. Se a gente perceber aqui nessa linha, não sei se vocês conseguem, bem aqui no meio, tá vendo? Processo de GP, gestão de pessoas. O agregar pessoas, nós vamos ter aí o recrutamento, a seleção e a integração de pessoas para dentro da minha empresa. Isso significa que no agregar eu vou atrair as pessoas da minha organização, aliás, que estão fora da minha organização ou estão dentro também, a gente vai falar disso depois, para que elas façam parte dessa empresa. Então, eu agrego, eu recruto as pessoas, eu atraio as pessoas para a minha empresa. E quando eu atraio, eu vou selecionar para ver quem tem o melhor perfil, o perfil que se encaixa melhor naquela determinada vaga, certo? Outra coisa que a gente tem que entender é que faz parte desse processo de agregar pessoas a integração dessas pessoas. Então, eu vou integrar, eu vou recrutar, fazendo um processo seletivo. E aí, quando eu chamo as pessoas para dentro do meu processo seletivo, eu vou selecioná-las. Vou selecionar o perfil que mais se adequa à minha vaga que eu abri. Certo? Se eu estou procurando um funcionário de limpeza, um colaborador de limpeza, eu vou procurar, sei lá, vou colocar no amarelinho, no jornal amarelinho, vou divulgar na Cata, enfim, em algum lugar. E estou atraindo, certo? Depois que eu atraio essa pessoa para a minha vaga, eu vou selecionar. E aí eu vou selecionar a pessoa que mais se adequar àquela vaga que eu estou procurando. E eu vou verificar a experiência, verificar o tempo que essa pessoa tem, experiência acadêmica mesmo, a gente pode pensar assim também, são os pré-requisitos, né? Se a pessoa ela fala inglês, se ela tem habilidade com técnicas do computador, né? Excel, Word, PowerPoint, enfim. Então, tem vários pré-requisitos. Se essa pessoa atende a esses pré-requisitos, eu vou selecionar. Selecionando, aí eu vou admitir essa pessoa. Depois que eu admito essa pessoa, eu vou integrá-la para dentro da minha empresa. Como que eu integro uma pessoa? Eu vou compartilhar com ela como que é a cultura da minha empresa, como que é o chefe dela, quais são as atividades que ela vai fazer. Geralmente eu vou falar, né, do código de ética da empresa, de como que a empresa nasceu, toda aquela parte um pouquinho cansativa de início de primeiro emprego, é a parte do RH que deveria conduzir pelo menos, tá? Conduzir. Muito bem, aí no próximo processo, a gente vai falar muito mais de recrutamento e seleção, vai ter uma aula específica para isso. Talvez seja presencial, talvez não, mas a gente vai falar especificamente sobre o recrutamento e seleção, posteriormente.
Mas falando ainda do processo aqui, do subsistema de RH, é aplicar pessoas. Então, a gente vai ter a modelagem do trabalho, ou seja, a descrição das atividades das pessoas e a avaliação do desempenho dessas pessoas. Então, veja, quando a pessoa entra dentro de uma empresa, ela tem um cargo e dentro deste cargo ela vai ter algumas atividades para serem feitas. A ideia é que a gente avalie o desempenho desse profissional de tempos em tempos e a gente consiga perceber e mensurar se ele entregou as atividades, se ele se compromete com o resultado da empresa, enfim. A ideia dessa questão de aplicar pessoas é avaliar o desempenho dessas pessoas dentro da organização, certo? Um outro processo de subsistema é recompensar as pessoas, é a melhor parte, né? Quando a pessoa ganha dinheiro, a remuneração, que é o salário dela. Além disso, né, de administrar os salários, também os benefícios e os incentivos. O que é um benefício? Vamos pensar minimamente no benefício, a grosseiro modo. Vale transporte, alimentação, refeição, vale combustível, vale sapato, enfim, tem tudo. Tem um monte de vários benefícios. A depender, claro, né, do segmento da empresa. Os incentivos a gente pode entender como uma bonificação, como um alcance de uma meta e você ganha um prêmio, uma premiação. Tá? Então, a ideia de recompensar é de dar a recompensa, né? De pagar salário, benefícios e posteriores incentivos, caso tenha. Né? Um outro subsistema de RH é o subsistema de desenvolvimento de pessoas, que aí no nosso quadro é o quarto. Processo de desenvolver pessoas. Eu vou cuidar aí do treinamento, desenvolvimento, aprendizagem e vou fazer a gestão do conhecimento desse profissional. Isso significa que quando eu coloco um profissional dentro da minha empresa, eu não quero simplesmente que ele vai lá e faz essas atividades e acabou. Não. Eu tenho que cuidar para que elas se desenvolvam na minha empresa. Certo? Primeiro, que aí se a gente volta lá no primeiro quadro, recrutar e selecionar pessoas é um trabalho árduo e de muito investimento para a empresa. Então, eu não quero que todo esse investimento ele caia, né, do ralo abaixo. Eu quero que ele funcione. Então, para que ele funcione de fato, é importante que eu desenvolva as pessoas da minha empresa. Como que eu desenvolvo? Proporcionando treinamento, desenvolvimento, fazendo com que haja uma gestão do conhecimento dentro da minha empresa. Então, isso é competência, é obrigação do RH fazer ou proporcionar. Às vezes não é ele que vai dar o treinamento, não é o RH que vai dar o treinamento, mas ele vai proporcionar, articular, sei lá, um palestrante para que venha e aplique um treinamento para a empresa, enfim. Ele que tem que fazer, ele que tem que cuidar dessa parte de desenvolver pessoas. Por um outro lado, né, o nosso quinto quadro aqui é o processo de manter pessoas. A ideia de manter pessoas é cuidar aí da higiene e segurança do trabalho, da qualidade de vida e também aí manter aí uma relação harmoniosa com os empregados, né? Olha só, os empregados e os sindicatos, por exemplo. Né? Então, é muito importante que a área de recursos humanos mantenha ainda essa importância de manter pessoas, que não é simplesmente eu pago, trago benefícios, também vai manter pessoas, mas é proporcionar um ambiente seguro, limpo, um clima bacana, proporcionar qualidade de vida para esse profissional. Isso é competência da área de RH também. E por último, nós temos aí, não menos importante, o processo de monitorar pessoas. Isso significa, quando eu monitoro as pessoas, é simplesmente um banco de dados. Muitas empresas têm aí sistemas, né, de folha de pagamento que vão administrar, por exemplo, os funcionários dentro dessa empresa. Como que quando eles chegam, a data da admissão, o dia que eles têm que sair de férias, tem que sair de férias, não dá para vender férias, o dia exato, por exemplo, do aniversário dele, e aí fazer uma festa de aniversário para todo mundo que faz aniversário naquele mês, por exemplo. Então, esse banco de dados, que é o processo de monitorar pessoas, é quando eu vou consultar, eu vou gerenciar as informações de cada profissional, certo? Então, recapitulando rapidamente, agregar, eu trago as pessoas para dentro da minha empresa e seleciono-as. E aí eu faço a integração delas.
No aplicar pessoas, eu vou avaliar o desempenho dessas pessoas que estão dentro da minha empresa. No recompensar, pense em recompensar como dinheiro. Então, eu vou pagar o salário para essas pessoas, vou pagar os benefícios, porque os benefícios obrigatórios e os esporádicos que a empresa ela pode dar, e também pagar incentivos. No desenvolver, eu vou pensar em treinamento, desenvolvimento, capacitação de pessoas, de líderes para minha organização. Em manter pessoas, eu vou manter as pessoas pensando na qualidade de vida que eu proporciono, pensando na higiene e segurança do trabalho e manter essa relação harmoniosa entre as duas partes, né? Entre o empregado, né? Entre a empresa e o funcionário, tá? Essa relação tem que ser mantida. E por último, no processo de monitorar pessoas, é de fato monitorar. É verificar os dados, gerenciar as informações, gerenciar todos os dados trabalhistas desses profissionais. Ok? Ok. Muito bem. Aí, esse quadro aqui, na verdade, só foi inclusive, lembrei agora, eu vou deixar disponível, tem um livro chamado Gestão de Recursos Humanos, se eu não me engano. Ele é um livro de Alberto Chiavenato, que é o Kiki, né? Como eu já vi falar para vocês. É um dos profissionais mais reconhecidos e renomados da área de administração e de recursos humanos. Eu tenho um livro dele que eu comprei físico, né? Paguei um horror. Aí 2 semanas depois eu descobri que ele tem em PDF. Enfim. Aí eu vou disponibilizar para vocês. E lá nesse livro tem alguns quadros super importantes. Um deles é este, tá? Neste quadro aqui, ele vai falar quais são os profissionais que podem ocupar as áreas de recursos humanos, tá? Se a gente pensar em recrutamento e seleção, que fique claro antes de eu começar a falar, que podem, não que são obrigatoriamente, seria o ideal. Mas se a empresa não tem condições, vai com os que tiverem mesmo, tá? Por exemplo, no recrutamento e seleção, o ideal é que seja que quem trabalha nessa área seja um psicólogo ou um sociólogo, tá? A gente sabe que a grande maioria das empresas vem chamando aí psicólogos para essa parte de recrutamento e seleção de pessoas. Mas o profissional que faz o curso, por exemplo, de RH, um tecnólogo, ele pode muito bem ocupar qualquer uma dessas atividades, sem problema nenhum. Só que essas atividades, de acordo com o Chiavenato, elas seriam muito bem preenchidas se fossem por esses profissionais. Tá? Mas ele também não é a voz da razão, ele é um ponto de vista. Muito bem. Na divisão de cargos e salários, quando a gente fala aí de remunerar as pessoas, a gente pode ter estatísticos, analistas de cargos e salários. Na divisão de benefícios sociais, eu posso ter assistente social, trabalhando na empresa, trabalhando com esses benefícios, e especialista em benefícios. Na divisão de treinamento, eu posso ter analistas de treinamento, instrutores, comunicadores, as pessoas que têm uma boa oratória, uma boa, falam muito bem, então elas podem trabalhar com a área de treinamento. Na divisão de higiene e segurança, aqui especificamente, eu vou ter que ter profissionais muito específicos mesmo. Posso ter qualquer pessoa, qualquer profissional de qualquer área. Então aqui eu tenho que ter médicos, enfermeiros, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho, especialistas em qualidade de vida, negociadores com sindicatos. Na higiene e segurança, por exemplo, eu tenho que ter um médico do trabalho na minha empresa ou contratar uma empresa terceirizada que me preste esse serviço. Então, é importante que eu tenha esses profissionais específicos, pelo menos nesse segmento aqui. E por último, nós temos auxiliares de pessoal e analistas de pessoal, que vão cuidar daquela parte mais burocrática, cálculo de folha de pagamento, cálculo de confecção de holerite, cálculo de 13º, férias, decisão. Então, professor, nesse último aí, algumas vezes é contadores, né? Eles colocam os contadores também para fazer. Sim, então, isso eu estou falando. A gente pode ter aí algumas pessoas do RH mesmo trabalhando com essa atividade, ou eu posso terceirizar. E aí uma grande questão que a gente pode pensar é até que ponto vale a pena a gente terceirizar essas atividades que eu estou comentando aqui nesse quadro. Até que ponto vale a pena eu terceirizar o recrutamento e seleção? Até que ponto vale a pena terceirizar
essa divisão de pessoal, esses cálculos de folha de pagamento. Se o objetivo da minha empresa é tratar o RH como um RH estratégico, vou terceirizar quase tudo aqui. Agora, se não, se é tratar o RH como um RH mesmo, teoricamente, eu posso aí manter todos, terceirizar um ou outro. Mas o que as empresas têm feito atualmente é terceirizar essa última parte aqui, que é a parte mais burocrática, né? Que pode ser para dois, né? Como a Regiane comentou. Muito bem. E aí, eu acho que eu já falei de todos esses subsistemas, mas aí vou dar mais um spoiler. Nas atividades que vocês vão poder fazer a partir de amanhã, o que é pedido? Que você comente cada um destes subsistemas que está aparecendo nesse quadro aqui, agregar, aplicar, recompensar, e escreva aí minimamente o que cada um significa, qual é a atividade de cada um, certo? E aí você vai encontrar isso nos próximos slides aqui, tá? Então, na próxima atividade que vocês vão fazer, vocês podem muito bem se apoiar somente neste material, caso queiram, tá? Não é necessário pesquisar em outros fontes e tudo mais. Se quiserem, esse aqui já tem tudo aquilo que vocês vão precisar para desenvolver a próxima atividade, tá? Ou pelo menos te dar uma boa base para você responder as questões. Muito bem. Aí nos subsistemas, como eu havia dito para vocês, eu vou passar aqui alguns. Qual que é a ideia, né? Falando nas atividades que o RH ele tem? É atrair e selecionar pessoas, a gente já comentou minimamente o que é. O treinamento e desenvolvimento dessas pessoas, né? Então a ideia é que a gente, quando quando contrate uma pessoa, é que a gente também desenvolva essa pessoa e treine essa pessoa para que ela fique na empresa, para que ela continue agregando valor e competitividade para a minha empresa, tá? Outra atividade da área de RH é cuidar da administração de cargos e salários, tá? Imagine nesses slides como se fossem subdepartamentos. Então, eu tenho um grande departamento de RH e eu tenho diversos subdepartamentos, tá? Então, só recapitulando. Eu posso ter um departamento de atração e seleção, um departamento somente de treinamento e desenvolvimento de pessoas, administração de cargos e salários, que vão cuidar aí do dinheiro do povo todo e vai remunerar. É grave. E vai remunerar aí as pessoas de acordo com as suas atividades. Eu posso ter um departamento também de administração somente de benefícios. E aí eu vou pagar, conceder os produtos e serviços que visam o bem-estar dos empregados. Garantir que ele receba direito o vale transporte para ele vir trabalhar, vale alimentação, vale refeição, se for o caso, um ou outro, dependendo, né, do segmento da empresa, enfim. Então, eu posso ter um departamento que cuide somente de benefícios. Posso ter um departamento que vai cuidar somente de segurança e medicina do trabalho. E é super importante que esses departamentos eles trabalhem bem e eles consigam garantir que o funcionário não adquira nenhuma doença no trabalho. Isso é super importante. E como que eu faço isso? Eu vou, de tempos em tempos, eu vou fazer um exame periódico, por exemplo, para verificar se o funcionário se tem alguma doença, se teve alguma mudança aí de alguma dor que apareceu, alguma doença relacionada ao trabalho. Então é importante que a segurança e medicina do trabalho ela funcione. Ou de forma presencial na empresa, ou de uma forma que seja terceirizada. Ela tem que acontecer de alguma forma. Primeiro porque ela é legal, né? Ela é legal de lei, né? Obrigatória ter. Então a empresa tem que decidir, ou ela vai proporcionar isso dentro da própria empresa, ou ela vai terceirizar esse serviço. Muitas empresas têm feito isso. E aí nós temos também, a gente pode ter um subdepartamento que vai cuidar das relações trabalhistas e sindicais, que é manter um relacionamento harmonioso entre a empresa, funcionários, sindicatos e o Estado, né? Enfim, existe aí uma herança, como eu havia dito para vocês nos outros slides, né? Uma herança dessa atividade, né? Que é manter uma relação harmoniosa entre empresa, funcionário, sindicato e os profissionais que trabalham aí naquela empresa. É muito importante que isso aconteça. Esse subdepartamento de planejamento de recursos humanos, ele vai cuidar do planejamento estratégico. Geralmente, essa parte de recursos humanos,
ela vai cuidar das necessidades futuras de mão de obra das empresas, bem como as necessidades futuras de seus funcionários em relação às suas carreiras. Isso significa que, por exemplo, eu entrei hoje como auxiliar administrativo, auxiliar de RH. O que tem que fazer para ser promovido? Então, o RH vai te treinar, vai te desenvolver para que você alcance outras posições dentro da empresa. Seja um analista, seja um gerente de RH futuramente, gerente de administrativo, enfim. Então, Ô, professor, foi. só um pequeno. Algumas vezes, quando a pessoa está recrutando, nessa parte aí de selecionando, algumas vezes eles já buscam justamente algumas pessoas que podem agregar posteriormente alguma outra função, comecem do nível mais baixo para agregar, né, futuramente uma outra função. Mas Exatamente. desenvolvendo, né, etapa a etapa, né? Uhum. Sim, sem dúvida. Quando eu vou atrair uma pessoa, eu já posso pensar, olha, se essa pessoa, o perfil que essa pessoa me traz é um perfil que ela pode muito bem daqui a alguns anos, alguns meses de repente, assumir um Uhum, cargo maior. Então, eu já vou com uhum, foco maior nessa pessoa. Sem uhum. dúvida. É super importante que isso aconteça mesmo, né? Porque aí é muito mais fácil você desenvolver uma pessoa que já está dentro da empresa e contratar uma outra pessoa, depois treiná-la de novo, enfim. Então, se eu já tenho uma pessoa que ela tem competência para ir, para assumir um cargo maior, eu vou desenvolver essa pessoa. E é claro, se ela quiser, Uhum. né? Tem essa história Sim, também. A ideia é sim. que espero que a pessoa queira. Mas também se ela não Uhum. dá pra fazer milagre, né? Não, Enfim. na verdade, algumas vezes o RH tem que despertar na pessoa, não deixar ela acomodada, né? Mostrar para ela que ela não precisa, não é para ela ficar acomodada ali, que como ela faz parte do ambiente colaborativo, né, que nem o que tem que se pensar, né? Então ela tem que agregar alguma coisa, então ela tem que não ficar parada. Como a empresa está crescendo, ela também tem que crescer. Exatamente. Então, é importante que a gente, ao procurar uma pessoa e trazê-la para dentro da empresa, a gente desperte também ao longo do tempo a necessidade. Olha, nossa, você é muito bom nisso, não sei o quê. Você não faz tal curso para a gente desenvolver você, não sei o quê. E que seja uma coisa verdadeira, né? Uhum. A pessoa vai se sentir reconhecida, ela vai querer ficar nessa empresa, enfim. Sim. Então, é muito importante que a gente desperte, sim, essa necessidade que a empresa tem e enxergar nela um ótimo profissional. Uhum. Importante. Bom, e por último, aqui dessas subdepartamento da área de RH, a gente pode pensar aí no departamento de administração de pessoal, que é justamente a parte mais burocrática da área de RH, que vai cuidar das obrigações legais, trabalhistas e dos contratos individuais, vai cuidar aí de pagar corretamente os profissionais, de fazer com que eles registrem na folha de ponto a sua entrada, o almoço, saída, enfim, que é esse departamento também que vai cuidar do pagamento de férias, do cálculo de férias, de 13º, de rescisão quando essa pessoa não estiver mais entre nós, estiver mandado embora, ou pedir as contas, enfim. É esse Uhum. subdepartamento que vai cuidar dessa parte. E é justamente essa que a gente tinha dito que poderia ser muito bem terceirizada, né? Que a Regiane Uhum. comentou lá no um pouquinho antes, que poderiam ser os contadores que fariam essa atividade um pouco mais burocrática. Mas é importante que, mesmo que a gente terceirize, que tenha alguém dentro da empresa que controle, pelo menos, essas atividades, né? Que ela controle, revise os pagamentos, Uhum. para que não fique uma coisa muito terceirizada e eu acabe não pagando demais ou de menos para os funcionários. Isso vai me gerar uma multa Uhum. também. Né? Então é importante que tudo, mesmo que eu terceirize algumas atividades, que eu tenha alguém na minha área de RH que cuide, que verifique pelo menos o que está sendo feito para terceirizado está correto. Tá? Sim. É super importante que isso aconteça. Muito bem. Bom, aqui é só um slide demonstrativo. Como que era antigamente a área de recursos humanos? Porque eu acabei de falar que aqui nós tínhamos diversos subdepartamentos, certo? E agora aqui, qual que era? Antigamente era assim. Atualmente, como que tem sido feito? Enxugamento de cargos. A gente viu isso em todas as áreas, qualquer área de qualquer empresa, qualquer departamento de uma empresa, as áreas são muito mais reduzidas. Então, você não vai ter uma pessoa ou duas por recrutamento e seleção,
uma para administração de salário, uma para treinamento e desenvolvimento, uma para higiene e segurança do trabalho, uma para administração de pessoal. Não. Você vai ter hoje em dia um ou dois profissionais que vão fazer muitas atividades e esses profissionais na área de RH, ou qualquer outra área, né, podem ser chamados de generalista, né? Ou existe aquele profissional também, ou especialista, na verdade, né? A grande diferença de como era para como é agora é que antigamente tinha uma ou duas pessoas para fazer uma atividade somente, certo? Hoje em dia, não só na área de RH, mas em diversas áreas, eu vou ter uma ou duas pessoas fazendo trabalho de 4, 5 pessoas e que façam bem feito. Ai dele se não fizer, né? Enfim. E não recebendo por 5 pessoas, recebendo somente um salário. A ideia agora é ter várias equipes e cada equipe vai ter aí, vai ser especialista, ou seja, vai ter conhecimento de toda a área de RH e vai desenvolver algumas atividades. Para que fique claro, como era antigamente, eu tinha diversos subdepartamentos e hoje eu tenho algumas equipes, talvez uma equipe de 5 pessoas. E essas 5 pessoas vão dar conta de todos os departamentos que eu tinha falado anteriormente. E aí dela é, né? Então, qual que é a ideia? Não só dessa área de recursos humanos, mas de todas as áreas, que as pessoas sejam muito bem preparadas, sejam muito bem competentes naquilo que elas sabem, que elas conheçam a área que elas trabalham, porque qualquer momento ela vai fazer uma atividade que ela não fazia. E a qualquer momento ela pode ser promovida também, né? Depende muito aí do desempenho dessa pessoa na atividade que ela faz também. Então é muito importante que a gente entenda que, como era a área de recursos humanos, era por subdepartamentos, cada um fazia uma coisa. Hoje em dia, a gente vai fazer e vai ter aí várias equipes multifuncionais, que tem muitas funções que fazem essas funções ao mesmo tempo, certo? Em quadros reduzidos de pessoas, mas que desenvolvem mais atividades. Professor, só um parêntese. Parêntese, né? Não sei se seria um parêntese, mas no caso aqui que você colocou aqui das equipes multifuncional, né? A última empresa que eu trabalhei, na Indra, eles tinham produtos, né? Que é de telemarketing, né? Eles tinham por produtos a divisão. Tipo, um RH era só para um certo produto, porque aí ele já sabia o que a empresa que estava contratando queria que as pessoas iriam desenvolver, então aquela equipe ficava só focada naquilo, e até mesmo na área de administração de bens e salários também tinha essa questão, né? Só fulano que trata dessa parte aí do produto tal, ele não chegou ainda, e não tinha outra pessoa. Os outros, eles tratavam com outros produtos, né? Então era focado, assim, na questão de que o professor colocou, equipes, né? Uma equipe tratando só de um produto, mas tinha uma pessoa que tratava do recrutamento, do treinamento, mas é só o treinamento daquele produto. Se fosse do outro produto, era uma outra pessoa. Tipo, não era mais aquela pessoa só ia treinar para aquele determinado produto. O outro produto já era uma outra pessoa. E a mesma coisa do recrutamento. Lá tinham várias pessoas para isso, mas porque era dividido por produtos. Então, as equipes que o professor está citando aqui, multifuncional, era dividido pelos produtos. Entendi. Mas às vezes é um pouquinho ruim também, né? Porque, por exemplo, a pessoa falta, sai de férias, a pessoa está no treinamento, né? Aí o que acontece, né? Quem que vai treinar essa pessoa? Então, é muito importante, é até interessante fazer esse tipo de divisão por produtos, e aí dentro de cada produto tem uma pessoa específica, né? Enfim, mas é bem importante que existem algumas empresas, pelo menos, né? Que vão cuidar para que todo mundo saiba fazer pelo menos minimamente o que cada um faz, né? Porque se alguém de repente lá tem um afastamento, ou é mandado embora, ou sai de férias, por exemplo, a atividade não pode parar. Então é bem interessante quando a empresa ela, desenvolve, e aí é interessante, uma oportunidade de desenvolvimento, né? Para as outras pessoas, para que elas aprendam a fazer o que o outro faz, não para substituir imediatamente, mas para dar um apoio de vez em quando, né? A gente vê aí que, como a gente já falou várias vezes nas nossas aulas presenciais, as empresas optam por funcionários que sabem trabalhar muito bem em equipe. Então, quando você sabe trabalhar em equipe e você ajuda o outro a fazer a atividade dele também, você é visto com bons olhos, né? Então, é bem
Interessante isso. Uhum. Bom, aqui, na verdade, esses últimos quadros aqui são alguns resumos do aquilo que a gente falou até agora. Deixa eu ver se... Aqui como essa gestão de pessoas ela é tratada, né? Então nós temos aí os 6 subsistemas que a gente conversou até agora, né? Agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. 6. E aí, ao lado de cada um, vai falar, né? Quem deve trabalhar na organização. Agregando pessoas é um grande resumo. Quem deve trabalhar na organização? Quando no agregar, eu vou responder isso, né? Recrutamento de pessoal, seleção de pessoal, a integração das pessoas que trabalham na minha organização. Aplicar. O que é um aplicar? O que as pessoas devem fazer? No aplicar, eu vou desenhar os cargos, né? Que é a modelagem do trabalho que a gente comentou anteriormente, e vou avaliar estes profissionais, o desempenho deles dentro da empresa. No recompensar, eu vou recompensar essas pessoas. O que é recompensar? É pagar o dinheiro, né? Dar o dinheiro para esses profissionais. É uma recompensa, remunerar, pensar em um plano de incentivo e os benefícios e serviços que essa empresa vai proporcionar também. No desenvolver pessoas, eu vou desenvolver as pessoas, eu vou treinar, vou proporcionar uma aprendizagem organizacional, fazer com que exista uma gestão do conhecimento corporativo. E aí, nós vamos para manter pessoas. No manter é como manter as pessoas no trabalho, proporcionando saúde, higiene, segurança do trabalho, proporcionar uma motivação, engajamento entre as equipes, entre os profissionais e fazer com que haja qualidade de vida dentro dessa empresa, de alguma forma. Né? E por último, o monitorar pessoas é como saber o que fazem e quem são. Como que eu vou descobrir isso? Por meio do sistema de banco de dados, de talentos e o sistema de formação gerencial, certo? Então aí nós temos os 6 subsistemas. Dentro de cada subsistema, a gente vai ter diversos departamentos, né? Aí eu coloquei alguns. Nos slides anteriores eu falei de alguns também, mas eu acredito que tenha ficado claro que esse último aqui, pelo menos, ele vai deixar algo mais sintético, né? A gente consegue ver aqui, acredito que você consiga retomar aquilo que a gente já discutiu anteriormente, vendo aqui desse lado, né? Os subsistemas e ao lado, né, onde a seta aponta, você tem os subdepartamentos, né? Então acho que foi um pouquinho claro, assim. Não sei, depois vocês, ao reler o material novamente, aí vocês verificam, a gente vai trocando algumas dúvidas, enfim. Tá? Ver aqui se tem mais. Aqui também é um resumo, na verdade esse eu ia entregar para vocês, por isso que eu deixei aqui. E aí, só para a gente finalizar, vou deixar os outros como material complementar. Aqui nós temos como que era antes a área de RH e como ela é tida atualmente. Então, antigamente, a área de RH era orientada operacionalmente. Existia uma ênfase nas regras e nos procedimentos. Hoje em dia, a área de RH, a cúpula da área de RH, ela vai cuidar para que a orientação seja estratégica. Existe uma ênfase aí na missão e visão da empresa. E a gente vai trabalhar um pouquinho de missão, visão e valores, cultura organizacional posteriormente. Antes, a função da diretoria era a missão, a visão e os objetivos para os gerentes. Hoje, o que define os valores que balizam a conduta dos gerentes e das pessoas. A área de RH que vai cuidar dessa parte. Ela vai cuidar da conduta dos gerentes e das pessoas que trabalham de forma geral nessa empresa. E aí, a gente descendo só um pouquinho aqui na última linha, o foco principal no passado era nos produtos e serviços oferecidos pela área de RH. Os objetivos departamentais e táticos, prestação de serviços internos. Hoje, o foco é nos clientes e usuários. Objetivos organizacionais estratégicos, consultoria e assessoramento. Então, veja que houve aí uma ampliação
naquilo que era RH e o que ele é tido como hoje em dia. No passado, nós tínhamos aí o principal objetivo era cuidar da qualidade do produto e do serviço que eu oferecia para o mercado. Hoje em dia, a empresa se preocupa com isso também, mas ela vai se preocupar junto com a área de RH em cuidar exclusivamente também das pessoas que trabalham nessa organização. Então, eu não posso mais pensar em simplesmente eu quero que meu produto seja melhor, eu quero que meu serviço seja melhor, que minha empresa seja melhor. Mas eu tenho que pensar também como os meus funcionários estão lidando com toda essa mudança, se eles estão sendo bem remunerados, bem treinados, se eles estão gostando de trabalhar dentro da minha empresa. Então, isso é extremamente importante para a gente pensar. Eu vou deixar os demais slides com material complementar. A gente já teve quase 1h15 de aula, vamos dizer assim. E eu espero que tenha ficado claro. Eu vou ver se eu consigo converter essa primeira parte e aí eu vejo se eu consigo deixar no YouTube, deixo o link depois no grupo, porque não, né, os que quiserem, na verdade, né? Mas se quiserem tirar alguma dúvida, coisa parecida. Certo? Certo, professor. E aí, eu vou deixar a atividade para vocês disponível amanhã. E aí vocês três que estão aqui façam, né? Vou deixar, todo mundo vai fazer, na verdade, espero, né? E ela vai ser para ser entregue na quinta. Certo? Ok. Muito bem. Só 4 dias? 2 dias, que você vai ter amanhã, mesmo, quarta e quinta. Você pode entregar quinta-feira também à noite. Vou deixar disponível lá. É um formulário parecido com aqueles que a gente já tinha feito. A diferença é que eu vou fazer a correção nele mesmo. Tá? Então, acho que ele vai ser mais tranquilo. Você vai ter devolutiva das correções e tudo mais. E aí, é isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Mas... As meninas me colocaram... Elas estão no mudo. Oi? As meninas estão no mudo. Estão no mudo. A Paula tá aqui causando. Ah! A Daiane, se não dá nem pra ver ela. Oi, aqui! Tá vendo? Enfim, fica aí a nossa primeira aula virtual. Eu vou tentando ajustar algumas coisas. Acho que a iluminação ficou boa, não sei, deu pra me enxergar. Ficou, tá boa. Enfim, a gente vai se adaptando com o que a gente tem, né? Tá tendo pra hoje. E agora que eu dúvida, né, a gente conversando aí pela plataforma do Google Sala de Aula. E é isso. Ok? Ok, professor. Tá bom. Então, tenha uma ótima semana, um ótimo dia. Obrigada por também. Gente, vamos estudar. Vamos tomar café da manhã. Eita. Ai, tchau, tchau, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.